tomar um chazinho de maçã aí? Fala, confrades, caríssimos amigos aqui do canal Cachimbo do Barba, como é que vocês estão? Realmente eu andei um pouco sumido aí nos últimos dias. Já deve ter mais de um mês que eu não publico nada, nem aqui no canal e nem no Instagram também, Cachimbo do Barba. Mas tem um motivo para esse meu sumiço. Alguns confrades mais próximos, né, com quem eu tenho um contato mais direto através de WhatsApp, eu até já comentei com outros. Na verdade, aqui no canal, né, eu acho que eu ainda não comentei sobre isso, mas a minha profissão, eu sou professor. Eu trabalho com língua portuguesa e literatura. E depois de 18 anos lecionando, como resultado de um esforço repetitivo da voz, eu acabei desenvolvendo um problema nas cordas vocais. E isso me impossibilitou de estar, inclusive, trabalhando, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, e até mesmo fazendo conteúdo aqui para o canal. Não é nada grave, graças a Deus. O otorrino, né, com quem eu estou tratando, após alguns exames, algumas consultas, ele me disse que o que aconteceu foi que, devido ao esforço repetitivo com a minha voz, de fato, né, eu tenho quase 40 aulas semanais e a minha voz não é muito potente, embora seja uma voz masculina, grave, ela tem uma potência um pouco baixa, então eu preciso aumentar alguns pontos acima da minha voz, né, para que eu consiga ser ouvido numa classe. E devido a esse esforço repetitivo, ao longo dos anos, fez com que criasse uma espécie de uma distensão muscular nas minhas cordas vocais. E o tratamento que tem, não há remédio para isso, né? mas o tratamento seria fonoterapia, né, que eu já estou fazendo, e repouso vocal. O repouso é um pouco mais complicado, porque a minha ferramenta de trabalho é a voz, né? Então eu estou precisando me readaptar. Ou seja, agora que eu retornei para o trabalho, né, desde semana passada, eu estou usando um microfone com uma caixa de som portátil, né, que é muito comum alguns professores usarem, que aí faz com que eu force menos a minha voz e faz com que eu seja ouvido, né, de forma mais fácil na classe e com muito menos esforço, né. Estou fazendo algumas adaptações nas minhas aulas também, né, ao invés de apenas dar aula expositiva, eu também estou trabalhando com atividades, estou trabalhando com debates, né, por parte ali dos alunos. Tudo isso para poder contribuir para que haja o menor desgaste possível das minhas cordas vocais. E com o tempo, né, a tendência é ir melhorando, né? Mas graças a Deus não é nada grave. E por esse motivo eu precisei me ausentar um pouco aqui do canal Cachimbo do Barba. E consequentemente, por recomendação médica, não que esse problema, né, das minhas cordas vocais tenha sido desencadeado em função do consumo de tabaco, mas por recomendação médica, para que a minha recuperação seja plena, o médico me recomendou que eu suspendesse, né, o consumo de tabaco, né, por enquanto, para que não haja nenhum efeito prejudicial durante esse meu tratamento, né? E como a minha saúde, né, eu considero que está em primeiro lugar, eu precisei deixar esse hobby de lado, pelo menos por enquanto, para que eu possa fazer esse tratamento e ficar bom logo, né? Até porque trata-se não apenas da minha saúde, mas também da minha condição física, né, para o meu trabalho.
e eu acho que isso está sempre em primeiro lugar, né? Consequentemente, eu precisei me afastar então do consumo de tabaco e, por enquanto, eu deixei, né, o nosso hobby de lado. Já tem mais de um mês, não estou fumando cachimbo, não estou fumando cigarrilhas, até mesmo rapé eu deixei de lado. E uma coisa boa disso, né, desse meu novo hábito, né, é o fato de eu ter conseguido largar de vez o cigarro. E inclusive o cigarro foi, a vontade de parar de fumar cigarro, né, foi o motivo principal que me fez me aproximar do cachimbo, né? Então, na medida que eu fosse me aprofundando no hobby do cachimbo, eu iria largando o cigarro. Completei um ano de hobby de cachimbo e eu ainda não tinha conseguido largar de fato o cigarro, né? Mas com tudo isso é como se tivesse dado um start, né, nas minhas percepções, e isso fez com que eu conseguisse largar de fato, né, o cigarro, e estou me sentindo muito bem com isso, né? É como se eu tivesse com uma nova postura em relação, né, à minha própria saúde, mas agora de forma bem decidida mesmo, né? Porque quem é fumante de cigarro sabe, né? Porque às vezes, por mais que você tenha uma certa preocupação com relação à sua saúde, é como se aquele vício, né, fosse te conduzindo, né, mais e mais. Mas no meu caso, chegou uma hora que eu consegui me desprender. Eu larguei o cigarro totalmente, não tenho vontade nenhuma de voltar para o cigarro e principalmente não sinto vontade de fumar cigarro, sabe? Mas, como eu estava nessa investida, né, para poder largar o cigarro, eu também precisei me desprender também desse universo, né, tabagista, e muito em função disso, né, para que eu não ficasse instigado a querer fumar cigarro novamente, eu precisei dar um tempo no cachimbo, dar um tempo nas cigarrilhas, dar um tempo nos rapés, e ao mesmo tempo até me afastar um pouco dos conteúdos relacionados ao universo, né, de tabaco, como por exemplo os canais que eu gosto de seguir, as lives, né, que eu gosto de assistir, aos grupos, né, dos quais eu faço parte. Eu até me afastei um pouco, justamente para que quanto menos contato eu tivesse com o universo tabagista, para mim seria mais fácil me desvencilhar do consumo de cigarro, né? Então é como se eu tivesse passado por uma espécie de desintoxicação de nicotina, sabe? E automaticamente eu precisei me afastar também, né, das outras formas de se consumir nicotina, né, além do cigarro. E com tudo isso, né, essa mudança de hábito, né, o fato de eu estar largando o cigarro, me fez com que eu melhorasse até alguns hábitos saudáveis, os quais eu não tinha. Por exemplo, comecei a colocar na minha rotina atividades físicas, né, que eu não praticava, eu era bastante sedentário. Praticamente todos os dias eu estou fazendo aula de funcional junto com a minha esposa. Ela já fazia já há algum tempo, sempre me chamava, né, mas eu sempre me esquivava. Agora a gente está fazendo todo dia no final da tarde. São aulas de 1 hora por dia, tem me feito muito bem. Tenho feito caminhadas também, pelo menos umas 4 vezes por semana, sempre também no final da tarde. E a caminhada, para o meu caso, né, não apenas me faz bem fisicamente, mas também me faz bem psicologicamente, né, mentalmente e emocionalmente. Eu faço uma média de 6 km, 7 km diariamente, e o fato de estar saindo de casa, né, de estar tendo contato com outros ambientes, né, isso acaba trazendo, né, um benefício também para a parte mental e emocional, né. É como se fosse uma sessão de relaxamento, quase que uma meditação, né. Estou com meu fone de ouvido, saio ali ouvindo as músicas que eu gosto e
fazendo, né, as reflexões que eu tenho interesse, e ao mesmo tempo, tanto a caminhada quanto as aulas de funcional que eu estou fazendo, substituem também o fato daquela necessidade de absorver nicotina, né, que agora está um pouco menos, né, no início era um pouco pior assim, mas meio que substitui, né, essa necessidade. Então me faz me sentir muito, muito bem mesmo, sabe? De uma certa forma, até os meus hábitos alimentares mudaram também. Como, por exemplo, no dia que eu parei de fumar cigarro, eu também parei de beber refrigerante. Tem mais de mês. E eu era um consumidor assíduo de refrigerante. Praticamente todos os dias eu bebia. Substituí agora o refrigerante por água e por suco. Então, a minha hidratação corporal ela está muito melhor em relação ao que era antes, né? E também os meus hábitos alimentares, como por exemplo com relação à fruta, né? Até que eu tenho hábitos alimentares saudáveis assim no geral, com pouca fritura, normalmente eu como mais coisas assadas ou cozidas, gosto muito de vegetal, raramente eu como algum tipo de processado, no geral são mais comidas naturais, pouca gordura, mas fruta, né, que é um tipo de alimento muito saudável, praticamente não comia, era zero, né, praticamente. Era um hábito de quando eu era criança, eu gostava muito, depois que eu me tornei adulto, praticamente parei de comer fruta. E eu voltei a comer fruta e estou me sentindo muito bem com isso, sabe? O fato também de parar de fumar aguça mais, né, a sua percepção de paladar e faz com que os alimentos fiquem mais saborosos, né? O que aumenta, né, essa potência de prazer que tem para você experimentar e degustar, né, de uma fruta, o que é muito bom, na verdade. E vocês devem estar se perguntando, né? Mas e aí, Barba? Como é que vai ficar o canal? Como é que vai ficar? Como é que vão ficar as sessões de degustação de tabaco, né? De cachimbo? Como que vão ficar as sessões de lunching, né? Igual aqui na minha região, né? Eu sempre gosto de gravar vídeos aqui fazendo as caminhadas, né? Pela minha região aqui de Minas Gerais, pela Serra do Caparaó. Como que vai ficar tudo isso? Confrades, eu quero dizer para vocês que eu quero continuar fazendo conteúdo aqui para o canal, né? Por enquanto, né, pelo fato de eu estar nesse processo de abstinência mesmo, né, da nicotina, né, no sentido de tirar a nicotina da minha vida para me livrar do cigarro, né, para fazer com que os meus hábitos sejam cada vez mais saudáveis, eu vou precisar também deixar de absorver nicotina através de outras formas de se consumir tabaco, né? Cachimbo, cigarrilha e rapé. Então, por enquanto, eu não vou poder gerar conteúdo relacionado a isso, né? Embora o canal Cachimbo do Barba tenha esse propósito, né? Mas por uma questão de saúde mesmo, né? Eu vou precisar dar esse tempo. Mas eu também quero continuar gerando conteúdo para o canal de outros assuntos que de repente possam interessar para os confrades também, né? Ou, por exemplo, um assunto que eu gosto muito, que é sobre café, né? Na minha região tem muito, falar sobre ambientes naturais, né? Algumas cachoeiras, algumas montanhas, porque os lanches vão continuar, embora seja um lanche sem o cachimbo, né? Mas as caminhadas irão continuar. E também trocando ideias, né? Aí com os confrades, né? Para poder manter esse vínculo que a gente desenvolveu até aqui, né? Durante esse tempo de canal e que me faz muito bem manter esse contato com vocês. Então, o canal continua. Vou estar falando também a respeito, né, desses meus hábitos mais saudáveis. De repente pode até inspirar também algum confrade que está pretendendo mudar, né, os seus hábitos. E junto a gente vai nessa caminhada simbólica, né, de manter uma vida mais saudável e ao mesmo tempo
nessa caminhada literal, né, que são as caminhadas que eu estou fazendo diariamente para manter o meu físico e minha mente também saudáveis. E no mais, gente, agradeço muito aos confrades, né, que me mandaram mensagens no privado, me perguntando, né, por que eu havia sumido, por que eu não estava postando vídeo. Muito obrigado pela preocupação de vocês, pela atenção. Isso mostra que existe um vínculo forte, né, embora a gente esteja distante aqui em função da internet, mas existe mesmo um vínculo muito legal assim de amizade, além desse ambiente virtual, né? E sou muito grato aí pela atenção e espero que vocês continuem aí com a gente, mantendo esse contato para a gente poder fortalecer esse nosso vínculo cada vez mais. Então é isso, confrades. Cachimbo do Barba vai ficando por aqui, mas já tem mais vídeos aí. Vamos trocando uma ideia. Abração do Barba e valeu. Até!